Olá, Rony, tudo bom? Beleza. Eu sou Samuel aqui, né? Eu vou fazer a gravação do nosso projeto. Nossos membros, Ana Carolina Fuentes, Gabriela Amabile César, Gabriel de Mello, Cauã, Simão e Samuel de Mello, que sou eu, né? Temos uma limitação aqui que o nosso gravador ele pode gravar somente até 10 minutos. Então, seguindo tua recomendação aqui, né? A gente vai fazer em duas partes do nosso vídeo e a gente vai postar em duas partes separadas também. Então, uma breve explicação de cada bloco eu vou fazer agora, depois vou gravar a demonstração do funcionamento do circuito. Beleza? Vou tentar ser breve aqui, também pela questão da nossa limitação aí de 10 minutos, certo? Então, vamos lá. Beleza. O nosso circuito completo é esse aqui, peraí, aí, tá aqui. A gente tem algumas estruturas. Primeiro eu vou falar sobre os temporizadores que estão aqui. No caso, a gente utilizou dois modos do 6555 para poder fazer o projeto. Aqui a gente tem um bloco, seriam dois blocos juntos aqui, né? Que são unidades e dezenas dos segundos. Outro bloco aqui, unidade e dezena dos minutos. E outro bloco aqui, unidade e dezena das horas, certo? Aqui a gente tem um circuito que vai limitar em 23, a parte das horas aqui, que eu vou explicar ainda no final. Depois falarei um pouco sobre os botões, e aqui são os display set segmentos que estão recebendo todas essas saídas aí, certo? Iremos começar então aqui com os temporizadores, beleza? Então, vamos lá. A gente utilizou dois modos do 6555, que seria o modo monoestável e o modo astável. E aí, vou começar falando primeiro do monoestável, que seriam esses dois, o U25 e o U24. O modo monoestável vai significar aí que ele vai permanecer na condição de repouso, ou seja, sua saída em nível baixo, até que um sinal de gatilho, ou seja, um pulso de descida, ele seja aplicado ali no seu pino 2. E aí, esse pulso chegando no pino 2, ele vai sair dessa condição de repouso, né? Quando isso acontecer, o capacitor ele começa a carregar através do resistor e a saída fica em um nível alto por um tempo determinado pela constante de tempo, né, do circuito. Após esse tempo, a saída retorna ao estado baixo. Lembrando que todos os cálculos estão lá no memorial que você pediu, beleza? Aí, aqui do lado, a gente tem agora um temporizador astável. E no temporizador astável, a gente não vai ter a necessidade de ter um gatilho, porque ele vai oscilar, né? Vai estar um minuto. Ele vai ficar com um sinal oscilante contínuo. Então a gente não vai ter a necessidade desse gatilho externo para fazer isso. E basicamente esse é o centro do nosso relógio, né? Porque continuamente ele vai estar oscilando e a constante de tempo regulada em 1 segundo, fazendo com que o nosso relógio funcione continuamente, né? O tempo em nível alto e o tempo em nível baixo, eles são determinados então pelos resistores, o R1 e R2 e o capacitor. Toda a parte matemática, os cálculos estão descritos lá no memorial, beleza? Beleza, então passamos, esses são os dois, e aí, né, daqui que sairá o clock que vai rodar o nosso relógio, beleza? Em cadeia. Aí agora eu vou explicar esses dois blocos aqui, que seriam os blocos dos segundos. Os dois blocos, né? O da unidade dos segundos e da dezena dos segundos. Bom, vamos lá. Esse primeiro bloco aqui de cima, deixa eu tentar dar um zoom aqui, melhor para ver, né? Aí. Esse primeiro grupo, então, ele é um contador decimal MBCD que vai contar de 0 a 9, né? O clock, no caso aí, é de 1 segundo, ele entra no contador e aí a gente tem aqui os LEDs só para a gente poder acompanhar e auditar o que está acontecendo aí no circuito, né? Quando atingir 9, o circuito lógico ele vai detectar a condição e ele vai gerar um pulso para o próximo estágio. E esse próximo estágio seria aqui para baixo. Opa, eita, tá difícil isso aqui. O próximo estágio é a parte de baixo aqui, que seria o contador de dezenas dos segundos. Ele tem uma variação de 0 a 5, né? E aí, fazendo assim com que o nosso tempo máximo em segundos seja de 59, né? De 0 a 5 e de 0 a 9.
O clock de entrada desse contador ele vai ser acionado sempre que o primeiro contador lá de cima chegar em 9. E aí a lógica combinacional aqui com as portas AND, OR, enfim, vão controlar a transição correta de 0 a 5, certo? Lembrando que as saídas aqui elas estão sendo ligadas ao display de segmentos, certo? Então, na lógica de segundos, a gente vai conseguir formar um ciclo completo aí de 60 segundos, resetando essa parte também. Mais para frente eu vou explicar mais. Passando aqui agora para a parte dos minutos. Então, primeiro, as unidades dos minutos. Bem semelhante à parte dos minutos para os segundos, né? Então, as unidades vão variar de 0 a 9 nesse primeiro estágio. E aí vai receber aqui um pulso do contador de segundos. Sempre que ele atingir a mudança de fase do 59 para o 60 e resetar lá, ele manda o pulso para cá. Novamente utilizamos LEDs aqui para poder auditar. E quando a contagem aí das unidades dos minutos atingir 9, esse circuito lógico ele vai detectar isso e vai gerar um pulso para o próximo estágio, no caso o estágio das dezenas, certo? Então irei para as dezenas aqui agora. Isso, essa é a parte das dezenas, certo? Das dezenas, semelhante também à parte dos segundos, varia de 0 a 5. Então esse nosso segundo estágio ele também vai ter uma variação total aí de 0,0 a 59, certo? Ele sempre vai estar recebendo os pulsos das unidades dos minutos, sempre que passar de 9 para 0, está recebendo o pulso aqui. E novamente, o circuito lógico aqui com portas AND e OR ele vai controlar essa transição. Também estamos ligando esses caras aqui lá no display de 7 segmentos, que eu vou passar no final, beleza? Quando atingir 59 aqui, mais uma vez, na transição de 59 para 00, a gente vai ter uma passagem de pulso e vamos aqui para a parte das horas. Tem unidades e dezenas das horas, né? E aí, beleza. Na análise de circuito das unidades das horas, a gente vai ter também uma variação de 0 a 9 nesse primeiro estágio, que vai receber o pulso a cada 60 minutos, né? Usamos também o LED aqui para auditar. E quando atinge 9, esse circuito lógico aqui das horas, ele vai detectar a condição e gerar um pulso para a parte das dezenas aqui. E o que mais difere dos outros seria a dezena das horas. Porque na dezena das horas, a gente vai ter uma variação somente de 0 a 2. Como o nosso objetivo é variar de 00 a 23 horas aí no caso, né? O segundo contador nosso precisa somente variar de 0 a 2 e resetar, quando chegar no 23 para o 24, resetar isso. E teremos que zerar tudo, onde eu vou passar no circuito ali ao lado para falar. Bom, quando o sistema... Peraí. Ele é controlado por uma lógica combinacional e ele vai fazer o sistema resetar, que nem eu falei, quando a gente for passar da transição aí do 23 para o 24, zerando. Também está ligado ao display 7 segmentos aqui abaixo, mas depois eu vou passar nisso. Agora, eu vou falar do nosso reset automático, esse pequeno circuito aqui, que é uma combinação de portas AND que vai detectar o número 23, que seria em binário aí 1011. E quando esse número for alcançado, a saída da porta NOR ela vai gerar um sinal de reset. E aí esse sinal vai ser enviado para o clear dos flip-flops, forçando a contagem voltar a 0 novamente, certo? E aí, basicamente, é assim que nosso circuito vai funcionar. A gente utilizou os LEDs para uma visualização da contagem e diagnóstico no funcionamento, por isso que a gente acabou mantendo eles presentes, certo? Deixa eu ver só o meu tempo, 1 minuto. 9 minutos, beleza. E aí, aqui eu tenho a lógica dos botões. A lógica dos botões, eu vou ter BHORA, e BMIN e BSEG. O BSEG, sempre que ele for clicado, ele vai zerar os segundos. Já BHORA e BMIN, tomara que dê tempo para eu explicar nesse vídeo. BHORA e BMIN, eles são conectados aqui ao monoestável. E aí, no monoestável, quando pressionado o botão, ele força um nível lógico baixo no pino 2, e isso ativa o temporizador monoestável, que vai gerar um pulso. E aí vai incrementar a contagem tanto de horas quanto de minutos. E aí, basicamente é isso. Ele vai permitir ajustar manualmente o relógio digital, sem a gente alterar o funcionamento normal do contador, né?
E aí a gente usa os temporizadores monoestáveis para ter pulsos bem definidos e evitar ruídos. Bom, não deu tempo, vou tentar ser breve aqui para poder gravar o outro antes de estourar 15, né? Eu estava falando que ele utiliza pulsos bem definidos para evitar os ruídos, enfim, e múltiplos acionamentos que são indesejados aí, certo? Dessa forma, então, a gente tem os 3 botões aqui para poder interagir e ajustar, fazer a correção de horário e sincronizar o horário, né, para ter um ajuste mais preciso. E, bom, basicamente esse é o nosso circuito, é isso que foi montado. Essa é a explicação breve sobre o circuito. Agora irei gravar a parte B lá, para poder fazer os testes aqui como você pediu, beleza? Obrigado, Rony. Até o próximo vídeo aí.